Olá, amigos. Obrigada pela presença, sobretudo pela confiança. Acho que enquadrei melhor, né? Hoje nós vamos encerrar o livro, o qual nós estudamos nesse último ano, que é o que são reflexões a respeito dos Logion de Tomé, o apóstolo. Ele segue uma linha gnóstica, uma linha que é mais pesquisa e reflexão mesmo, não uma linha mais sentimental, mais chamativa que a do próprio João. Então, ele encerra o seu livro, o autor, Lázaro Boberg, com o Logion 22, que diz o seguinte: semelhante a uma criança. Então hoje eu vou ler muita coisa nesse encerramento e vou começar então lendo a seguinte fala, o seguinte discurso de Jesus. E pode ser também muitas parábolas num só trecho. Então vou ler. Jesus viu crianças de peito mamarem, e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhes eles, os apóstolos: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes de 2 se fizerdes o interior como exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima tal como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino de Deus. É o Logion 22. E mesmo no evangelho canônico de Marcos, ele fala assim: Jesus teria dito, ou Jesus disse: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. Então vamos começar por aí, explorando esse discurso de Jesus. Não se trata de entrar no reino de Deus como um estado, como um lugar, mas sim como um estado interior. O reino de Deus, nós vimos esse ano todo, que ele é interior a cada um, ele não se outorga, não transfere, não se terceiriza. É desenvolvimento de cada um, desenvolvimento, diga-se de passagem, milenar. Mas é preciso que se busque esse desenvolvimento. Então, que criança é essa? Não é a criança biológica, cronológica, mas é a semelhança daquela ternura, daquela pureza que emana de uma criança tenra. Perfeito? Essa é a pureza, essa é a semelhança. É com quem temos que ter semelhança, é na pureza resplandecente de uma infância, de uma primeira infância, sem tensões, sem maldade, sem perseguições. Isso é que vem a ser a pureza, ser semelhante a uma criança. A criança, mesmo a criança animal, os bebezinhos animais, ele nos inspira em qualquer reino, entre as aves, entre os mamíferos, eles inspiram uma graça, uma despreocupação, uma confiança. É isso que é ser como uma criança.
Então, Jesus, voltando ao texto, diz ainda: se reduzirdes de 2, 1, se fizerdes o interior como o exterior. O que é isso, fazer de 2, 1? Ele se referia, pode ser, ao corpo astral, espiritual e o corpo material. Eles têm que vibrar em uníssono mais em coisas boas, porque até os vícios nossos passam do corpo material para o corpo astral, ou descem, entre aspas, descem do corpo astral ou do corpo espiritual para o corpo material. E eles têm que ser uníssonos no bem proceder. Então, que se olhe o que está em cima, sabendo que o que está em cima está embaixo. Ou seja, o que está numa dimensão, porque o mundo é formado de várias dimensões energéticas, nós não podemos falar, está aqui em cima, ele está na quarta, 1, 2, 3, 4, não é a quinta dimensão, 1, 2, não, tudo é energia que se interpenetra, que pairam onde houver semelhança de atração, semelhança de vibração, ou se afastam onde houver repulsão. Ontem eu li pensando como que eu ia fazer essa live, que eu reputo a mais difícil desse livro. Recomendo que vocês baixem da internet o Evangelho de Tiago e leiam o João 22 e reflitam. Então eu estava pensando nisso e me deparei, porque isso é a vantagem do compartilhamento, as coisas vêm para a gente. Uma psicografia atribuída ao estilista Clodovil, que foi deputado. Então ele palmilhou a vida política, a vida artística, a vida midiática. Ele contando que ele tinha muito apego à mansão, ele fez, ele tomou mecanismos legais brasileiros para que a mansão dele não entrasse em leilão, não entrasse em tombamento, enfim, apego dele. Lá ele faleceu e ele não, porque ele também praticava caridade, mas segundo ele, não eu, porque eu tinha pouco contato com esse tipo de classe social, não sei como é que ele era. Só sei que ele era muito inteligente, e ele se dizia muito soberbo, muito franco, beirando a agressividade. Ele fala na mensagem dele. Quem comentou essa mensagem, quem leu, foi um canal do professor Fernando de Amaral. Então, quando ele desencarnou, ele não quis seguir com ninguém. Aonde que estava o pensamento dele, o interior dele e o exterior dele? Onde estavam? Na mansão. Lá ele ficou. Só que ele vibrava o quê? Ele vibrava, depois de desencarnado, segundo ele, porque eu não o conheci, então são palavras dele, a soberba, a posse, aquele egoísmo, aquele fechamento no mundo da mansão dele, no meio dessa reserva litorânea. E a lei da atração funcionou. Quem foi para lá? Almas do mesmo, ou espíritos, gente? Do mesmo teor. Energias desencarnadas do mesmo teor, que, como começou a se formar um conjunto, um bando de espíritos obsessores, o subjugaram e ficaram torturando, molestando o Clodovil numa mansão, tomando a mansão que era dele. Então ele não perdeu, ele não doou essa mansão, não foi possível o tombamento, mas a posse espiritual da mansão aconteceu por terceiros,
e a degradação energética da mansão também, e seguido da degradação energética, a degradação material, porque era um patrimônio que não era de ninguém, ninguém cuidou. Olha como que é verdadeiro essa questão que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, e de dois em um. É a lei de atração pura. Então, fazer de dois um é sempre o casamento perfeito entre energias boas, assim como há o casamento perfeito, único e forte de energias ruins. Mas o que eu gosto mesmo, eu acho até que merecia um estudo mais aprofundado, de acordo com as doutrinas, sobre o enunciado do Lô João 22, que diz: se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja masculino e o feminino não seja mais feminino. Isso é importante para entrar no reino de Deus, porque prega o dois em um. Jesus foi assim formidável, gente. Quanto mais a gente reflete sobre os discursos de Jesus, mais a gente admira o preparo espiritual desse ser, que, para começar, encarnou aquela única vez, naquele único lugar, e não mais. Ele já veio de outras galáxias, num processo também milenar de desenvolvimento, e encarnou naquele lugar por quê? Porque é uma região em que havia um monoteísmo já vigente, era uma região belicosa, que vivia em disputas, e vive, né, gente? Que precisava, então, de uma pleide messiânica, que começou com os profetas, e culminou com o nosso profeta maior, que hoje vive como uma só energia, quase, no logos planetário. É o governador da Terra e de outros planetas, fora dessas galáxias também, de tão desenvolvido que é Jesus. Mas ele encanta pela precisão. Veja como ele teceu esse discurso que eu li. Hoje eu vou até que repetir. Jesus viu, vou repetir o texto. Jesus viu crianças de peito mamarem, e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe os apóstolos: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes de 2, 1, se fizerdes o interior como o exterior, e de cima tal como embaixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino de Deus. Uma coisa é a mesma, um enunciado, melhor dizendo, está a ideia, o conceito contido no outro enunciado, que começou com uma infância, como um estado infantil de pureza, que passou pela união boa do corpo, vou falar espiritual, fluídico, com o material, com as dimensões de cima para baixo, no sentido também, em sentido figurado, de dimensões energéticas superiores. A mais próxima de nós aqui, a mais próxima é a quinta, que é a dimensão da ciência, arte e tecnologia, e uma não é uma, duas, três, quarta, quinta, não. Interpenetram-se de acordo com a lei de atração e repulsão. Por exemplo, Beethoven e Mozart, em suas sinfonias, concertos, conseguiram acordes diretos, fora de um transe, quer transe por efeito de drogas, quer por efeito parapsicológico, quer por efeito mediúnico, na música de quinta dimensão. O quinto concerto da Emperor de Beethoven
Eu já vi pianista tocar em lágrimas de emoção, de tão lindo. Foi captado direto na quinta dimensão, esses acordes. E a questão do feminino, resta dizer a questão do feminino e do masculino. O que quer dizer isso, gente? Jesus abria a fala, o discurso, possibilitando vários entendimentos. Hoje, até hoje, corrente pedagógica, psicológica, de aprendizagem e comportamental, que tem como cerne não esse aparato, vamos assim dizer, místico, porque Jesus não falou em misticismo, não falou em religião. Religião quer dizer religare. Foi criada por um conjunto de humanos para religar ao superior. Mas, no entanto, foi tão distorcida no ano 325, no Concílio de Nicéia, nós já estudamos isso também exaustivamente, que criaram os dogmas, Santíssima Trindade, ressurreição, ninguém vai ao reino de Deus se não passar por mim. E hoje mudaram esse entendimento, que isso é próprio do catolicismo, e várias seitas religiosas pregam que se não servir ao pastor, o pastor é humano, gente, o padre é humano, gente, o papa é humano, gente, sujeito a críticas, sujeito a acertos e erros como nós. Se não pagar o dízimo, tá? Você é contra o dízimo, contra o pastor, contra a religião? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou a favor, porque são setas que, dependendo do conceito já desenvolvido no interior de cada um, por isso que o conhecimento é a prática do bem, para se desenvolver milenarmente e é intransferível e individual. Não depende de nenhuma dessas autoridades que eu mencionei. Mas publicamente elas se posicionam de acordo que faça o bem, não faça o mal, que uns chamam de pecado, outros chamam de erro, certo? Então são setas. Agora, depender, então, só 22%, agora eu não sei mais se é 22% ou 32%, no planeta seguem Jesus, seguem o cristianismo. Então, judeu, muçulmano, que mais? Ateu, evangélicos. O evangélico é cristão. Não entra no reino de Deus. É isso, gente. É a mesma coisa de falar assim, não, só a Terra é habitada. Outros planetas não são habitados, outros astros não são habitados. São, mas seus corpos diferem do nosso. Então, é preciso conhecimento, daí a reflexão que Tomé faz. E de todos os apóstolos, o Tomé, ele é até chamado Tomé o Dídimo, quer dizer, o gêmeo de Jesus. Ele não toma parte de milagres de Jesus, embora ele repita que quem tem o reino de Deus, quem está no reino de Deus, e onde está o reino de Deus? Em nós. Terá tanta força que dirá ao monte, e monte não é a montanha não, viu, que está lá, Monte Everest, o Pico da Neblina aqui no Brasil, o Itacolomi em Minas Gerais, não é nada disso. O monte, a montanha, que esse poder mental, que a força divina de cada um tem, se ela estiver desenvolvida, são os males, os nossos vícios, a nossa coragem de conviver com pessoas doentias, sabe? Às vezes é tão psicótica que é obrigada até a passar por um tratamento mais fechado. São essas montanhas. Agora, o que é a questão do feminino ser igual ao masculino? Nossa, mas você está pregando então o bissexualismo, você está falando de uma androgenia? Não,
Jesus, eu não estou falando, nem ele falava. Não é a energia da Kundalini que se não é desenvolvida ao longo desses milênios, fica apenas na atividade sexual. Não, a Kundalini que repousa no chakra basal do final da coluna, que junto com o genésico possibilitam a reprodução da espécie, essa Kundalini, se ela ficar aí, é apenas uma energia sexual. Mas em algumas pessoas, ela já se sublimou e desenvolveu. Cito, por exemplo, Eurípides de Barçanufo. Ele tinha um poder até de bicorporeidade. Eu não posso me alongar até por questões de saúde de cordas vocais. Mas eu vou me alongar um pouquinho porque eu acho essa história muito interessante. No templo lá do seu Eurípides, que por sinal ele é de região próxima a Franca, Sacramento, ele foi uma pessoa também extraordinária. Depois dele, eu acho que entre nós, só o Chico Xavier e para fora aqui da nossa região, porque eu sou da região do Nordeste de São Paulo, o Dr. Bezerra, em tipo de desenvolvimento no bem do próximo. Não tinha recurso nenhum e uma parturiente entrou em trabalho de parto, a parteira não deu conta e falou, vai buscar seu Eurípides. Isso tudo a cavalo tinha que ir, porque a criança não está em posição de nascer. Essa criança, não, a cabeça não está direcionada para o canal vaginal. Aí o homem saiu doido numa bala, quase matando o cavalo de correr, foi atendido pelo seu Eurípides e veio e falou que veio. Ele falou assim, eu não posso ir agora não, mas vai que vai dar tudo certo. Pode ir. Eu falei, mas como o senhor não vem? A parteira já está lá, já chamou uma outra parteira que também que tinha na vila. A criança não está em posição para nascer, não está de cabeça para baixo. O senhor precisa vir, o senhor precisa usar dos seus conhecimentos. Ele falou, eu não vou agora, mas vai dar tudo certo. O homem falou, eu vou voltar para minha casa, o senhor vai ser amaldiçoado, eu te amaldiçoo e vou voltar aqui. Se a minha mulher morrer, meu filho também, vou te matar. Porque aquele tempo era assim, né, gente? Estou falando de 100 anos atrás. E quando o homem chegou na casa dele, a mulher dele estava já tranquila, limpinha, a criança também, e ela segurando e amamentando a criança, disse para o marido, o senhor Eurípides chegou antes de você e fez o meu parto. Essa é a força de remover montanha, que estava no extremo com o Eurípides de Barçanufo. E essa é a sublimação da energia sexual Kundalini, que também interfere no mais masculino ou no mais feminino. Então não se trata de assexualidade, de bissexualidade ou androgenia. Trata-se de energias sublimadas. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que vai reproduzir? Olha, no livro, que agora eu não sei como tá, que ano que foi que eu editei, se foi 2024 ou 2025, está na Amazon. E está nas minhas lives também, agora eu começo a lembrar. Procure a lista, aí vocês vão ver. A questão que a reprodução no futuro vai ser a partir do chakra, com energias do chakra solar. Então, tudo no seu tempo certo. Tudo é uma questão de desenvolvimento. Tudo é uma questão de nós conseguirmos fixar dentro do nosso eu o reino de Deus, a energia superior. Está entendido? Porque o feminino tem que ser o masculino e o masculino o feminino. É 2 em 1. Nenhum tem mais valor que o outro. É o yang e o yin do taoísmo. Muda apenas em nuances esses tipos de energia. Então, gratidão, mas gratidão demais por terem ficado comigo no estudo desse livro, no Evangelho de Tomé,
eu insisto, baixam o Evangelho de Tomé. E nós vamos retomar, estamos decidindo sobre o quê? Eu acho que a questão do masculino e do feminino ainda merece algumas considerações. Mas eu estou à espera que vocês compartilhem, porque muita coisa vem para mim via coisas que eu acho. Acessei tal ideia que eu preciso, vem o que eu estava pensando, o que eu não estava pensando, mas que eles consideram mais urgente. Dá para entender? Esse não é um canal de religião, é um canal de reflexão, de preparo educacional para a terra que está aí já começando. Nossa, Evani, mas tem tanto mal nessa terra, vai ter mesmo, ainda por uns 100 anos, só que vai diminuir, já diminuiu aos poucos. Vejam com os animais. Quanta vasilha de água e comida a gente não vê. Já a casinha envolvida em saco de lixo, para abrigá-los desse tempo frio e da chuva, a gente vê menos. Mas há aqueles animais que pertencem ao quarteirão. Os vizinhos se unem. Quando que nós íamos ver isso? O mal prevalece porque ele é escandaloso, ele é chamativo. E porque há uma corrente de comunicação que vive de explorar, de contar, de recontar a tragédia. E cada vez que a gente reconta, aumenta um ponto e fixa. É aprendizagem, é comportamento. Olha aqui, hoje nós lemos um trecho final do livro, mas é o João 22 de Tomé, do Evangelho de Tomé. O que ele fez? Ele repetiu várias ideias em frases diferentes. Certos canais midiáticos fazem isso. Aí cada vez mais nós vamos reforçando essa energia deletéria. O feminicídio, relatou, noticiou, é um problema de polícia. Vamos explorar mais as coisas boas? Tem tanta gente aí batalhando em causas importantes, sadias, saudáveis, né? E é só, minha gente. Então, eu quero que vocês façam, por obséquio muito grande, compartilhar esse canal. Eu vou escrever que não gostei, tem todo o direito. Sugerir, dar o like ou não like, dislike, sei lá, não gostei. E eu estou sempre à disposição, estudo muito para conversar com vocês. O que eu falo, ela sabe. Não sei não, eu estudo. Daí a minha demora, tá? Fiquem com Deus. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.